É o que a gente queria. Justiça, sabendo que minha filha não volte, mas ela estava com a gente. Quem tem irmã, quem tem filha, quem tem mãe, quem é mulher, que tenha consciência de sua privacidade e que há uma diferença muito grande entre amor e possessão. A justiça foi feita, os réus vão pagar pelo que eles fizeram, mas a gente vai embora agora e ela não vai estar lá mais. Olá, amigos. Bom dia. O ex-marido de Milena Gotardi, Hilário Frasson, foi condenado à pena máxima, 30 anos de prisão, por ter sido o principal responsável pelo assassinato da médica. Ele ainda perdeu o poder paterno e o cargo de policial civil. Frasson e os outros condenados terão que ressarcir em R$700 mil a família da médica. Todos os detalhes de um dos maiores julgamentos do estado você vai ver já já. Porque agora a gente vai ver que a chuva esperada para aliviar as secas e queimadas chegou. Só que na Grande Vitória provocou estragos e transtornos. Árvores caíram e fecharam ruas. O telhado de uma casa voou e foi parar na residência vizinha. Um susto e um estrago geral. Em Vila Velha teve poste que pegou fogo durante a tempestade. Na Serra também postes ficaram danificados. Um deles caiu no meio da rua. Pois é, né, Jorge? A gente vai falar de todos esses casos, mas primeiro, a gente vai ver uma família, gente, que viveu momentos de desespero na Serra. Pai, mãe e 3 filhos foram surpreendidos por um barulho muito forte. O telhado começou a desabar. Pois é, imagina, gente, do nada tudo começa a cair, foi uma correria, todos conseguiram sair da residência, mas uma das filhas e a mãe ficaram feridas e precisaram ir para o hospital. Por aqui, o cenário é de destruição. A árvore, olha só, foi arrancada pela raiz e dentro da casa, cenas lamentáveis. A noite de chuvas e ventos fortes destruiu parte da casa da família do Marcos. Hoje pela manhã, eles voltaram na casa para recolher alguns pertences e conseguiram ver todo o estrago feito durante a noite. Nós estávamos montando uma estante, né? Eu, minha esposa, minhas 2 enteadas, né? Aí, de repente, nós ouvimos um barulho, né? Um barulho alarmante mesmo, cara, apavorante. E aí, nesse meio tempo aí, o que nós fizemos foi correr, né? Para poder salvar, proteger nossas vidas, né? Mas o desespero foi horrível, cara. A minha esposa teve escoriações no joelho, né? A minha enteada, caiu alguma coisa em cima dela, né? Nas costas, arranhou. E o dedo da minha esposa, inclusive, teve uma lesão, né? Era por volta de 7 horas da noite quando a mãe, o pai e os 3 filhos estavam dentro da casa e ouviram um barulho muito grande. É que o telhado da casa vizinha tinha desprendido e caído em cima da casa deles. O susto de ver tudo desabando foi tão grande que saíram da casa imediatamente. A Gisele também estava dentro da casa e foi ferida pelas lascas das telhas. Eu fui atingida, na hora a gente ouviu um barulho e deu um apagão, eu vim buscar o meu celular aqui com medo de queimar. E aí na mesma hora que eu peguei o celular, a telha começou a cair, eu me abaixei aqui no chão, aqui nessa telha, e caiu em cima das minhas costas. Eu fui correndo, minha mãe me puxou e ralei o joelho todinho, vários machucados pelo corpo. E a gente foi lá para trás socorrer o cachorro que estava na corrente. Depois do ocorrido, eles foram acolhidos por um vizinho. Devido aos ferimentos, mãe e filha tiveram que ir ao hospital receber atendimento médico. E logo depois, chamaram a Defesa Civil para avaliar a situação da casa. Eles falaram pra gente que não era pra gente voltar pra casa, né? Evitar de ficar aqui dentro, porque era perigoso desabar, via desabar, né? A Defesa Civil da Serra informou que o Serviço Social da Prefeitura vai ao local visitar a família e ver de que forma eles conseguem ser ajudados. Que desespero, hein, George? Demais. Olha, gente, a gente está falando sobre chuva e quem vai trazer todas as informações sobre isso para a gente é o nosso repórter, o Luciano Rosetti, que inclusive também está com o chefe da Defesa Civil. Aqui, o Luciano já está com a gente. Luciano, muito bom dia para vocês, meu amigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Vanessinha. Bom dia, amigo do TN. Bom dia para todo mundo. Realmente, né?
que tenhamos todos um bom dia, porque a noite dessa última segunda-feira foi turbulenta, choveu bastante no estado inteiro. Só para a gente ter uma ideia, aqui na capital, em Vitória, choveu 54 milímetros. Em Guarapari, município da Grande Vitória que mais sofreu com a chuvarada toda, choveu 70 milímetros. E o município do Espírito Santo que mais sofreu, onde mais choveu, foi Anchieta, com mais de 90 milímetros de chuva, muita água, né? Água demais caiu aqui na Grande Vitória e no estado todo. A gente vai bater um papo agora com o Major Maurício, da Defesa Civil. Choveu bastante, né, Major, nessa noite toda. Quais foram as ocorrências que vocês tiveram que atender, as naturezas também diferentes, né, dessas ocorrências? Bom dia. Bom dia, Luciano, bom dia a todos. A gente teve registro de ocorrências no município de Vila Velha, Caracica, Vitória, município de Iconha. A gente teve ocorrências devido à grande ventania, né, muitas árvores caíram devido aos fortes ventos. A gente teve alguns telhados que foram arrancados pelos fortes ventos, a gente teve pontos de inundação. Então a gente teve uma noite bastante trabalhosa aí por conta dessa chuva. E tem previsão para chover mais? Como é que vocês calculam isso? Então, a previsão de chuva forte era para ontem e se confirmou. Foi um evento súbito ontem, com os fortes ventos e uma precipitação forte na região da Grande Vitória. O município mais atingido, como você mesmo citou agora, foi Anchieta, com 90 milímetros de chuva ontem. A gente teve ocorrências também importantes no município de Iconha, uma lavoura de banana, né? O bananal foi atingido com prejuízos, árvores foram arrancadas em Iconha também. E para hoje deve chover menos do que choveu ontem. A previsão hoje é no máximo 70 milímetros. Muito bem, para a gente continuar dentro desse assunto, nós preparamos uma reportagem que vai explicar e mostrar também os estragos dessa chuvarada que caiu na noite de ontem. Vamos ver. Em Itaparica, Vila Velha, um poste pegou fogo durante a tempestade. Tudo foi registrado por um morador que ficou assustado com a explosão. Em Vitória também teve estrago. A ventania provocou a queda de uma árvore na rua Constante Sodré, em Santa Lúcia. Ela caiu em cima de um carro. Ninguém ficou ferido. Quase caiu em cima de mim. Na Serra, em Morada de Laranjeiras, moradores mandaram várias fotos de postes que foram danificados com a força das chuvas. Um deles caiu no meio da rua e os outros ficaram pendurados. Em Viana também teve registro de queda de poste e prejuízo para os moradores. É que o poste caiu em cima do carro. Foi no bairro Arlindo Vilasque. Pois é, de assustar, né? A gente acabou de ver aí muitos estragos causados pelas chuvas, né, Major? E quais são os principais cuidados quando isso começa a acontecer, né? Quais são os principais cuidados que a gente deve tomar dentro de casa? Bom, as pessoas que moram em área de risco, que moram em costa, moram em taludes muito íngremes, que têm conhecimento disso, devem ficar atento aos sinais que estão à sua volta, né? A sua casa começar a ter algum tipo de estalo, né? Um estalido diferente, isso deve ser um sinal importante. Deve verificar poste, árvores, cercamento em volta da sua residência, se isso está inclinando, se você está percebendo a inclinação desses equipamentos ou se aparecem fissuras no solo. Eu oriento que as pessoas deixem suas casas previamente para que não sejam surpreendidas com um evento maior de deslizamento. Tem que ter todo o cuidado possível, Exato. Né? Muito bem, muito obrigado, Major Maurício. A gente acabou de falar com o chefe da Defesa Civil Estadual, né? Então todo cuidado é necessário, todo alerta é necessário mesmo, né? Mais do que necessário, na verdade, né, Vanessinha e George? Exatamente, Luciano, obrigada pelas suas informações. Agradeço também ao Major Maurício, trazendo então algumas informações sobre as chuvas, né, as fortes chuvas que caíram no estado ontem. Major então falou, gente, só recapitulando, que para hoje não está previsto uma chuva tão forte assim, né, no máximo ali 70 milímetros. Mas é importante sempre estar atento se ouvir um barulho diferente na estrutura da sua casa, ou então se ver alguma rachadura, né, também nas paredes da sua casa. Se você identificar alguma coisa de diferente ali que não está normal, entre em contato com a Defesa Civil, deixe a sua residência, porque a vida vale mais, né, George? Assustou bastante ontem esse temporal, né? Exatamente. Olha, caçada a traficantes e homicidas. É isso mesmo, gente. O bairro é Andorinhas, em Vitória. Região marcada por intensos conflitos, enfrentamento de bandidos com a polícia e tráfico de drogas. E no meio disso tudo, desse cenário, cidadãos de bem que se sentem reféns de criminosos e cobram segurança pública dentro do bairro.
Essa semana, estudantes de Andorinhas ficaram sem aulas porque a região enfrentava mais um dia de violência. A polícia fez uma operação no bairro hoje cedo. A Suzy Faria acompanhou de perto e traz todas as informações para a gente. Olá, Suzy, 11h59, bom dia para você. Bom dia, George, Vanessa e amigos do TN. A Polícia Civil, a Delegacia de Crimes contra a Vida de Vitória, esteve aqui junto com o pessoal da Sejus para poder fazer a operação no bairro Andorinhas. O delegado queria cumprir 7 mandados de busca, apreensão e também um mandado de prisão. A operação, de acordo com o delegado Marcelo Cavalcante, teve o seu objetivo atingido quando ele conseguiu prender um jovem de 22 anos que estaria sendo responsável por manter o tráfico aqui dentro do bairro Andorinhas, já que o considerado chefão da área está preso. Vamos ver a matéria que nós fizemos hoje aqui exatamente sobre isso e o que foi apreendido. A Delegacia de Crimes contra a Vida de Vitória foi cumprir mandados de busca e apreensão no bairro Andorinhas, em Vitória. Uma pessoa foi detida e 5 seriam levadas para a DHPP para prestar esclarecimentos. Em algumas casas onde o mandado de busca foi cumprido, os policiais encontraram drogas, telefones. E na casa do detido, roupa camuflada, coldre de uma arma, mas não armamento, munição e cápsulas deflagradas que teriam sido encontradas no beiral da varanda. Encontramos coldre, munição. A gente vê que quem tem coldre, quem tem munição, né, tem arma. Infelizmente não encontramos as armas. Estamos ainda à procura. O delegado não quis adiantar informações sobre o detido, mas disse que ele não é do bairro, mas está aqui a mando do chefe para manter a hegemonia do negócio e a resistência à tentativa do domínio do primeiro comando de Vitória. Pelas investigações, ele foi autor de um dos homicídios ocorridos aqui no bairro Andorinhas no mês passado. Ele também é uma das lideranças do bairro, é responsável por fornecer armas para adolescentes, ir lá na Praça de Andorinhas ali e matar quem vê. É uma prisão importante, uma prisão qualificada. O delegado Marcelo Cavalcante também disse que este homem que foi preso hoje pode ter dado a ordem para matar um outro integrante aqui da gangue de Andorinhas, o Arthur, que foi assassinado na semana passada em Mangue Seco. É que a gangue suspeitava que o Arthur teria passado o endereço de João Vitor, que estava escondido morando em Santo André, que é reduto ali do PCV e do Trem-Bala. E que por conta disso, o João Vitor teria sido cruelmente assassinado. De acordo com o delegado, a suspeita é que Arthur Alexandre Coutinho, de 19 anos, o Magrin, tenha sido morto pelos próprios colegas de gangue. Ele estaria envolvido numa possível morte de outra pessoa que foi morto no bairro Santo André, que seria aqui do bairro, e ele poderia ter passado informação da localização dele. Em meio aos policiais que se movimentavam na rua, passavam mães levando os estudantes para a escola. A mesma escola que na semana passada teve por alguns dias as aulas interrompidas devido à insegurança. O secretário de Segurança Pública, Alexandre Ramalho, esteve no local, acompanhou a operação e pediu ajuda à população para continuar denunciando. O 81 é um canal seguro, é um canal que não colhe nenhuma informação do denunciante, e o olhar da comunidade ele tem uma sensibilidade muito grande, né? Porque ele sabe quem está movimentando aqui de noite, de madrugada, qual o veículo que entra, qual a moto, onde é que eles estão ficando. Então, denuncie que nós estaremos presentes cumprindo nossa missão e em apoio a essas comunidades. Quanto ao aumento dos assassinatos, faz uma análise. Andorinhas hoje é um exemplo claro. Esse rapaz não é daqui, ele vem de fora, se sustenta aqui nesse bairro para tentar manter o tráfico de outra pessoa que está presa. Então é uma guerra que ele veio com a ordem de retirar as pessoas que estão aqui para ele, de fato, manter o tráfico a quem interessa que está preso. Pois é, George, Vanessa, mais uma ação da polícia para acabar com os problemas que os moradores aqui do bairro estão vivendo. Nós estávamos parados aqui, aproveitando aí a oportunidade, né, de observar como é que é a vida no entorno aqui. E algumas pessoas passaram pela gente, comentaram que a polícia tem que permanecer no local. Hoje, pouco antes da gente entrar ao vivo, do jornal começar, nós chegamos aí lá dentro da escola, né, lá perto da escola. Estavam lá várias viaturas da Guarda Municipal, viaturas da Polícia Militar que estão fazendo rondas constantes aqui no local. Mas os moradores insistem em nos dizer
que, na verdade, isso só acontece quando há algum problema que ganha repercussão. Passado algum tempo, a polícia deixa o local, fica novamente vulnerável e desguarnecido. E como a gente já mostrou, já questionou, através do nosso papel aí de questionar os poderes públicos, amplificando a voz dos moradores, as viaturas que são colocadas aqui na frente da entrada do bairro continuam na frente da entrada do bairro, quando os moradores querem que elas estejam lá dentro, exatamente para evitar os ataques que muitas vezes os inimigos vêm pela própria Bahia de barco ou entrando ali por outros caminhos, como por exemplo, que vem do bairro Santa Marta, que vem do Mangue Seco. Enfim, nós vamos continuar questionando aí o poder público sobre o porquê que as viaturas podem ficar fazendo o ponto base, como é chamado, aqui do lado de fora e não lá dentro, que garantiria muito mais segurança e evitaria muitos tiroteios, como que a gente mostrou durante toda a semana passada. George, Vanessa. Falar até deixarem uma viatura lá dentro, né, Suzy? Suzy, obrigado pelas informações. Daqui a pouquinho a Suzy vai trazer a informação de um trio preso no Beco da Miséria. 2 deles estavam com tornozeleiras eletrônicas. Daqui a pouquinho a Suzy traz essa informação pra gente, porque agora a gente vai falar do homem conhecido como Maníaco da Ilha do Boi. Você lembra dessa história? Pois é, ele foi preso mais uma vez, suspeito de manter uma idosa em cárcere privado. Antúlio Gomes Pinto, de 57 anos, foi detido em Colatina, no noroeste do estado. De acordo com as denúncias, a idosa, de 65 anos, tinha uma relação de amizade com o suspeito e morava com ele. Durante a pandemia, Antúlio passou a proibir a saída da mulher e tinha um comportamento abusivo. Controlava o celular e os cartões de banco. Conhecido como Maníaco da Ilha do Boi, o ex-comerciante foi condenado a mais de 100 anos de prisão por uma série de crimes, entre eles agredir e manter em cárcere privado a esposa e os 3 filhos. Antúlio cometeu crimes semelhantes com outras 5 jovens. 2 conseguiram fugir e os corpos de outras 3 nunca foram encontrados. Ele foi preso em 2006, mas 4 anos depois conseguiu prisão domiciliar por ter ficado cadeirante após um AVC. Em 2013 foi preso novamente após cometer crimes parecidos em Minas Gerais. Ele foi solto por um indulto humanitário concedido pela Justiça Mineira. Por esse crime em Colatina, Antúlio foi autuado em cárcere privado, maus tratos e violência psicológica. Já foi encaminhado ao presídio. E anos atrás, o TN ouviu a ex-mulher de Antúlio. Ela conseguiu escapar depois de pular a janela do apartamento e denunciá-lo. Ela contou os detalhes das ameaças. Vamos ouvir. Agora você vai ficar comigo pro resto da vida. Eu vou te matar, ninguém vai saber o que vai acontecer com você, seus parentes não vão saber. E se você tentar me largar, eu vou na sua família, jogo gasolina em volta da casa e boto fogo. Aí eu cheguei com a desculpa pra minha sogra que eu ia botar minha neném pra tomar sol na janela. Domingo, no Dia dos Pais, ela foi pra cozinha, fechou a porta, que ela ia mexer com um negócio na cozinha, não sei o quê. E a minha filha tava dormindo, né? Então ia fazer barulho, ela fechou a porta. Eu vigiei onde ela botava a chave da casa, num armário. Fui, destranquei a porta, só peguei a minha filha, saí com a roupa do corpo, não trouxe nada. Chocante esse caso, né? Absurdo, né, George? A gente espera que agora, de fato, então, Antúlio fique preso. Olha, agora sim a gente fala do fim de um dos maiores julgamentos na história da Justiça Capixaba. Os acusados de envolvimento na morte da médica Milena Gotardi voltaram ao presídio para cumprir a pena determinada pelo juiz. E o ex-marido da médica foi considerado o principal responsável pelo crime. Hilário Frasson levou a pena máxima. O Luciano Rossetti está aqui e traz todas as informações ao vivo. Olá, Luciano, boa tarde para você. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Vanessinha. Amigo do TN também, exatamente isso que vocês falaram, né? Houve um desfecho para essa história, pena máxima para Hilário Frasson, 30 anos de prisão. Ele foi condenado por homicídio qualificado e fraude processual. Pena máxima também para o pai dele, Esperidião Frasson, 30 anos de cadeia. Todos os acusados foram condenados também. A gente vai acompanhar agora a reportagem do último dia, o 8º dia de julgamento. Todos os detalhes agora, vamos ver. Hilário Frasson, ex-marido de Milena Gotardi, recebeu pena máxima de 30 anos de prisão. Ele foi condenado por homicídio qualificado, feminicídio e fraude processual. O júri entendeu que o ex-policial foi o principal mandante de matar a médica.
Além de Hilário, os outros 5 acusados de participarem do crime foram condenados. Para a mãe da vítima, finalmente o sentimento de justiça. Estou assim, maravilhada, porque realmente vai dar assim, uma descansadinha para a gente, porque é o que a gente queria. Justiça, sabendo que minha filha não volte, mas ela estava com a gente. Esperidião Frasson, pai de Hilário e sogro de Milena, também recebeu pena máxima de 30 anos. De acordo com a sentença, ele incentivou e ajudou no planejamento do crime. Já Valcir da Silva Dias e Hemenegildo Palauro Filho, apontados como intermediários do assassinato, foram condenados a 26 anos e 10 meses cada um. O executor confesso, Jonatas Alves Vieira, recebeu pena de 18 anos e 8 meses. E por último, Bruno Broeto, que forneceu a moto usada no dia do crime, vai cumprir pena de 10 anos e 5 dias de reclusão. Para o advogado da família de Milena, as condenações estão dentro do esperado. As condenações, como eu disse, elas deixam a família, mitigam, né, a dor da família. A Milena não volta, né? Eu acho que isso é muito lúcido para todo mundo, mas com certeza a ausência de impunidade traz mais conforto. Milena Gotardi foi morta no dia 14 de setembro de 2017. A médica saía do hospital universitário quando foi baleada na cabeça. Quase 4 anos depois, todos os participantes do crime foram condenados. Eles cumprirão pena em regime fechado. A doutora Milena foi assassinada dia 14, covardemente. Foi velada e enterrada no dia 16 de setembro de 2017. E hoje se encerra um ciclo. Hoje se encerra um ciclo de sofrimento, de angústia, da família esperar a justiça. O que resta para a gente é a mensagem, não só para nós, mas principalmente para as mulheres, que qualquer tipo de invasão à privacidade, qualquer tipo de abuso psicológico, procure ajuda. O advogado da defesa de Hilário vai analisar a sentença para decidir se entra com recurso. A gente vai analisar melhor a sentença, né? Tivemos pouco tempo ainda de análise aí, mas foi isso, 8 dias intensos de julgamento, um julgamento, né, em que pese um fato tão triste, mas foi um julgamento em alto nível, assim, tanto parte da defesa quanto parte da acusação. Foi altíssimo nível, muito técnico, muito respeitoso. Para a família de Milena, chega ao fim um processo doloroso, mas que traz um pouco mais de alívio. É um sentimento que você fez justiça, que você conseguiu trazer um pouco de paz, aquilo que a minha irmã queria, que era a paz. A gente está conseguindo trazer um pouco da paz para a nossa família de volta. A justiça foi feita. Os réus vão pagar pelo que eles fizeram, mas a gente vai embora agora e ela não vai estar lá mais. E nunca mais a gente vai ver. Então, a justiça está sendo feita, mas realmente o coração vai ficar magoado, machucado para sempre. Pois é, né? E só para reforçar aqui uma informação, né? O juiz da primeira vara criminal de Vitória, que julgou esse caso ao longo de 8 dias de julgamento, o doutor Marcos Pereira Sanches, ele condenou os acusados a pagarem juntos o valor de R$700 mil em prol das filhas de Milena, isso por danos morais. Volto com vocês, Vanessinha e George. Obrigada, Luciano, pelas suas informações. De fato, a gente espera agora, né, George, que a paz possa chegar um pouco ali no coração dos familiares da Milena, depois de quase 4 anos de tanta espera, de tanto sofrimento, agora com a condenação dos acusados, que de fato a paz possa chegar até o lar dos familiares da Milena. Olha, gente, do Luciano Rossetti a gente vai direto conversar novamente com a Suzy Faria, porque tem uma região em Vila Velha que está mostrando um lado bem violento, viu? Essa região fica em Divino Espírito Santo. E a Suzy vai contar pra gente o que aconteceu por lá hoje pela manhã, não é isso, Suzy? Agora boa tarde para você. Boa tarde, Vanessa. Novamente aos amigos do TN. Pois é, a Delegacia Patrimonial fez 3 importantes prisões lá no bairro Divino Espírito Santo, mais propriamente ali no Beco da Miséria, que nos últimos dias também tem chamado a atenção pelos constantes tiroteios, ataques que têm acontecido naquela área.
Ontem, a Patrimonial foi até o local verificar uma denúncia. A denúncia era de que tinha uma pessoa escondendo armas dentro. Pois é, Suzy estava falando ali da prisão do trio, né, no Beco da Miséria. 2 deles foram presos com tornozeleira eletrônica. Daqui a pouquinho a gente volta a falar com Suzy, tá, gente? Mas, na verdade, vamos ver agora a reportagem que ela fez sobre esse caso. Vamos ver. Lucas Eduardo Grijo da Silva, de 18 anos, o famosinho, Marcos Vinícius Marciano da Silva, de 22, e Tailan Francisco Felício, de 23, foram presos ontem à tarde em Vila Velha por policiais da Delegacia Patrimonial. Os policiais da Delegacia Patrimonial receberam uma denúncia anônima informando que na casa de Marcos havia armas escondidas e que essas armas eram alugadas por ele para o cometimento de crimes ali na região. Os policiais foram lá conferir. Marcos estava lá. Os policiais pediram para entrar, ele não deixou. Mas a mãe de Marcos franqueou a entrada dos policiais, que ao fazerem uma revista na casa, encontraram uma arma dentro de um cesto. Só que os policiais, além de apreender o armamento, ainda prenderam outras 2 pessoas que também estavam lá. Eram Lucas e Tailan. Acredita? Lucas estava de tornozeleira, Marcos também, e ambos tinham mandado de prisão expedidos ainda no mês de agosto. O último foi no dia 25, na semana passada, contra Marcos. O mandado de prisão expedido contra Marcos é por porte ilegal de arma de fogo. Contra Lucas, o famosinho, os mandados são de tráfico e de homicídio. Inclusive, a Delegacia de Crimes contra a Vida de Vila Velha suspeita que ele tenha participado de um homicídio que aconteceu em novembro do ano passado, dentro de uma farmácia no bairro Divino. Mesmo dia em que um homem foi ferido dentro do terminal de Vila Velha por uma bala perdida. A Delegacia de Crimes contra a Vida de Vila Velha vai investigar agora se os 3 teriam envolvimento em mais um crime. Na morte de um morador em situação de rua que aconteceu na semana passada, próximo do Beco da Miséria. Um suspeito de ter envolvimento no crime, que é primo de Lucas, foi preso pela PM no dia, com a mesma suspeita. Os 3, presos ontem, são do Beco da Miséria. Resta saber agora se, com a prisão deles, a tranquilidade tão desejada pelos moradores vai voltar ao lugar. Vamos voltar a falar com a repórter Suzy Faria. Ô Suzy, nem com tornozeleira eletrônica, hein? Sabe, é que a tornozeleira do Marcos teria dado problema há um tempo atrás. Ficou cerca de 1 mês sem funcionar, sem ninguém ligar para ele, sem ninguém buscar saber o que aconteceu, sem nada. E acredita que ele teve a iniciativa de ir até o local consertar o aparelho? Tem alguma coisa falha nesse sistema que, quando foi comentado, né, quando foi falado que a gente teria aqui para fazer o controle dessas pessoas que teriam liberdade assistida, funcionaria. Mas pelo que a gente está vendo, tem algumas falhas que precisam ser acertadas. E, George, de acordo com o que eu fui informada, essa confusão ali do Beco da Facada, Beco da Miséria, Divino Espírito Santo, teria começado há cerca de 1 ano, 2, quando um casal acabou assassinado quando chegava em casa. Essa pessoa assassinada era o chefe do local. Perdeu o chefe, a confusão começou para ver quem ia mandar de novo. Então, pelo que você está vendo aí, os problemas continuam ali. Quem sabe agora, prendendo essas pessoas, a situação mude de figura na área ali. Vamos torcer, né, para que gente de bem que mora naquele local consiga ter tranquilidade ali no Beco da Miséria. É com você, Vanessa. É só isso, né, Suzy, que a gente espera que os moradores consigam, de fato, ter tranquilidade e que esse sistema, se de fato não estiver funcionando, que ele seja revisto, né? Suzy, obrigada, viu, pelas suas informações. Valeu, Suzy. Olha, vamos voltar a falar dos estragos da chuva. A ventania derrubou vários postes e moradores ficaram sem energia elétrica. Olha, a nossa equipe foi até o bairro Santa Teresa, em Vitória, onde o prejuízo foi gigante. Além dos postes, as árvores também desabaram. Os postes caíram praticamente em um efeito dominó. No total, 4 postes foram destruídos.
A situação deixou os moradores do bairro Santa Teresa, em Vitória, sem energia. A gente só viu a árvore dentro do nosso quintal e não imaginávamos a tragédia em volta, entendeu? Quando eu abri a porta, eu vi os postes caindo aqui na direção da minha casa. Eu achei até que tivesse batido no portão. Então foi um susto danado. Os postes caíram aqui por volta de 8 horas da noite, quando uma ventania passou aqui na rua, derrubou aquela árvore que puxou os 4 postes em sequência. A equipe da EDP chegou aqui agora pela manhã e já está realizando a troca desses postes e de possíveis fiações. E além desses 4 postes, tem esse outro aqui que ainda se mantém de pé, mas a gente ainda não sabe por quanto tempo. O Daniel mora com a família na casa que fica bem em frente à árvore e um dos postes que foi destruído. Por pouco, ele e a esposa não foram atingidos. Segundo ele, já havia solicitado à prefeitura 2 vezes a retirada da árvore. Foi um susto muito grande, porque há 10 minutos antes disso aí, eu tinha acabado de entrar na garagem. Ou seja, se eu me atraso por algum motivo, poderia ter caído em cima de mim e da minha esposa. Devido à falta de energia em casa, ficou difícil até para a filha participar da aula online. Hoje ela teve que apresentar um trabalho, né? Um trabalho de faculdade, e ela teve problemas, porque sem internet, sem energia, isso aí só atrapalha a vida da gente, né? Durante a manutenção da EDP no local, a energia da região foi desligada. Segundo o encarregado pela equipe, os postes serão instalados ainda hoje e a energia reestabelecida. Pois é, gente, começou a chover bastante, a ventar bastante ontem, no final da tarde, início da noite. Como é que fica o tempo, então, hoje? Vamos saber com o Luciano Rosetti, que está ao vivo e traz essa informação para a gente. Luciano, voltamos com você. Jorge, respondendo sua pergunta, como é que fica o tempo hoje? Do mesmo jeito como ficou ontem, instável. A chuva continua aí na Grande Vitória. A previsão é de uma chuva de menor intensidade, como a gente conversou agora há pouco com o coordenador da Defesa Civil Estadual, com o chefe. É uma chuva de menor intensidade, mas valem aí, todos os alertas, todos os cuidados possíveis. O Incapé, inclusive, gravou um vídeo e falou desse alerta pra gente. Vamos ver. Os últimos dias de agosto estão sendo marcados pelo aumento das chuvas no Espírito Santo em função da presença da umidade trazida pelos ventos costeiros, que aumentou a estabilidade no fim de semana e desde a última segunda-feira, com a passagem de uma frente fria pelo litoral, reforçou a instabilidade, aumentando as chuvas no estado. Por esse motivo, a Coordenação de Meteorologia do Incapé emitiu um aviso meteorológico para a chuva expressiva que vai ocorrer nas próximas 72 horas. Desde o final da tarde e noite de ontem, tivemos grandes acumulados de chuva em algumas partes do Espírito Santo. Podemos destacar parte da região sul, região serrana e na região metropolitana. Os avisos devem continuar para os próximos dias, em função do que choveu na última noite e madrugada e a tendência que pode ocorrer de chuva para os próximos 2 dias. Essas condições deverão ficar até a próxima quinta-feira, quando a instabilidade começa a diminuir no Espírito Santo. Já para o final de semana, a tendência é que teremos um tempo aberto e não há mais condição de chuva no estado. Muito bem, a gente acabou ouvindo aí, o Hugo Ramos falando, Pelo menos até quinta-feira é preciso aí ficar alerta, tomar todos os cuidados possíveis, porque o tempo continua instável. Aqui na Grande Vitória, temperatura mínima de 20 graus e máxima de 25. Então, pelo menos até quinta-feira, Jorge e Vanessinha, vale a pena a gente tirar o guarda-chuva do armário para vir trabalhar, não é isso? Volto com vocês. Tomar cuidado também ao passar numa rua que tem árvore, Porque a gente vê aí que muita árvore caindo, poste também caindo, precisa de atenção. Exatamente, nunca se sabe, Obrigada, Luciano, pelas suas informações. O Luciano falou, para a gente manter, então, o guarda-chuva do lado de fora do armário, o casaco também e ficar sempre atento. Olha, agora a gente fala da pandemia da Covid-19 no Espírito Santo. O estado entrou em alerta epidemiológico para a Covid. O anúncio foi feito pelo secretário de Saúde durante o pronunciamento no final da manhã. O estado vive um momento de estabilidade em relação ao número de casos e também de mortes. Mas esse quadro, infelizmente, pode mudar a qualquer momento,
principalmente por conta da circulação de duas variantes. Vivemos um momento de alerta epidemiológico a toda a população. Nós estamos identificando um aumento sustentado da procura de pacientes sintomáticos respiratórios, em especial na Grande Vitória e também em diversos municípios do interior, nos pontos de atenção da rede de urgência e emergência, nos PAs e nas UPAs, e representado em 4 dias consecutivos de aumento sustentado de casos graves sendo atendidos na Grande Vitória. Desde o mês de abril, nós não tínhamos as quantidades de entradas de pacientes dias sendo atendidos nos pontos de urgência e emergência da rede pré-hospitalar. O comportamento de risco neste momento poderá fazer com que conquistas importantes alcançadas até o presente momento possam ser interrompidas na gestão de risco da pandemia no nosso estado. Olha, ainda durante esse pronunciamento, o secretário se mostrou preocupado com os capixabas que não voltaram para tomar a segunda dose da vacina. Mesmo com o mutirão realizado no último fim de semana, 167 mil pessoas ainda estão com a dose em atraso. Nós temos 167 mil capixabas que ainda estão em atraso com a segunda dose. Mesmo com o mutirão, mesmo com as estratégias diversificadas, ainda existe uma persistência de parte da população em não voltar para a segunda dose. A proporção de faltosos no Espírito Santo não é uma das maiores do Brasil. Ela representa menos de 12% de pessoas que não retornaram para a segunda dose no tempo da sua aptidão para recebê-la. No entanto, a nossa meta é que esse indicador ele seja inferior a 5% no nosso estado. Nós queremos que a totalidade da população que recebeu a primeira dose possa completar o seu esquema vacinal. A segunda dose ela é fundamental tanto para incrementar do ponto de vista individual a eficácia das vacinas, como também para incrementar o efeito protetor indireto da imunidade aumentada de uma população já vacinada com 2 doses. A gente aproveita essa fala do secretário para reforçar, né, George, que quem tomou somente a primeira dose não está totalmente protegido contra a Covid-19. Às vezes nem quem tomou a segunda, né? Então é preciso reforçar mais ainda. Exatamente. Olha, já que a gente está falando de Covid, então vamos aproveitar para ver como é que estão os números da pandemia. Nas últimas 24 horas, 20 pessoas perderam a vida. O estado totaliza mais de 12 mil mortes e pelo menos 562 mil casos confirmados. Vamos falar agora de economia, literalmente, né? Tem que fazer economia, gente. A tarifa extra na conta de luz deve ficar ainda mais cara. Atualmente, o valor cobrado é de R$ 9,49 para cada 100 kWh consumidos. Pois é, Jorge, mas essa tarifa vai passar para cerca de R$ 14. O reajuste deve ser anunciado pelo governo federal após o dia 7 de setembro, mas os capixabas já estão preocupados. No pet shopping do casal Natália e Júlio, que fica em Santo Inês, Vila Velha, a ordem é economizar energia. Apenas os ventiladores da frente da loja ficam ligados. O ar-condicionado do consultório veterinário só funciona quando chega cliente. Alguns eletrodomésticos ficam desligados da tomada. As lâmpadas são LED. A geladeira fica ligada sempre, mas o micro-ondas as meninas só utilizam na hora de esquentar, né, as marmitas e tudo mais. Na medida do possível, a gente tem feito o que está nas nossas mãos, né? Mas alguns cortes não são possíveis. O banho do Ciel mesmo foi morno. E Júlio César faz as somas e já percebeu um aumento na conta de luz e teme o próximo reajuste. A gente pagava em torno de 445 por mês, a média, né? Então, já esse ano, estão pagando, mês passado a gente pagou 810 de energia. E devido à falta de chuva, o país está na bandeira vermelha, ou seja, a crise hídrica. Por isso que a Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que nesta terça-feira a conta de energia deve ficar mais cara, entre 50% e 58%. Por isso que é importante economizar, seja no comércio ou em casa. Um exemplo está aqui, ó, a geladeira. Nada de deixar a porta aberta por muito tempo. Estamos passando por uma seca extrema, a mais prolongada e a mais profunda de nossa história. Para nós, consumidores de energia elétrica, isso já traz algumas consequências imediatas. Uma delas é a perspectiva de aumento da conta de luz.
A energia elétrica vai se tornar mais cara, por quê? Porque o operador nacional do sistema, diante desse quadro, ele se vê forçado a acionar praticamente todo o parque gerador de que dispõe, inclusive aquelas usinas mais caras. O presidente do Instituto Acenda dá dicas para economizarmos mais energia. O chuveiro elétrico é um grande consumidor de energia, né? Então, diminuir os banhos, né? Fazer com que os banhos sejam de menor duração e mais cuidadosos. A máquina de lavar roupa tem geralmente uma capacidade em quilos, 10 quilos, 15 quilos, 20 quilos. Então juntar a roupa até o limite da capacidade da máquina e acioná-la uma vez só. Juntar a roupa toda que tem que ser engomada, né, e ligar o ferro uma vez só. O secador de cabelo, do mesmo jeito, também é um grande consumidor de energia que se economize no seu uso. Residências de melhor padrão, que tem ar-condicionado, esse é um grande equipamento, grande consumidor de energia elétrica. Então, ser muito comedido no uso de ar-condicionado. Dona Lúcia garante que economiza. O banho tem que ser frio, né? Não pode ser quente, porque tá difícil. Tá muito alto. É pedir para chover bastante, para cair uma chuva boa aí, para poder suprir as necessidades aí, a conta de energia baixar e a gente também conseguir dar uma tranquilizada aí no valor, né? Porque realmente aumentou muito. Aumentou demais. Um programa de incentivo para quem conseguir economizar energia está sendo finalizado pelo governo federal. A previsão é de até 20% de redução na tarifa para quem conseguir reduzir o consumo de energia em até 10%. Esse programa vai valer para residências e pequenos comércios. E por falar em aumentos, tem uma categoria que já está até desistindo da função por conta do preço dos combustíveis. São os motoristas de aplicativos. E quem sente o problema são os usuários. Pois é, tem que sair com muita antecedência, porque senão é atraso na certa. Será que a Kessia já está pronta ali? Ah, a Kessia já está ali. Ô Kessia, pelo visto, você não foi de carro de aplicativo, né? Pois é, boa tarde, George, boa tarde, Vanessa, boa tarde, amigo do TN. Pois é, gente, o negócio tá fácil não, viu? Não tá fácil pra ninguém, como diz o outro. Não tá fácil pra gente que precisa de solicitar o aplicativo, não tá fácil pros motoristas. Mas hoje de manhã eu fui matar minha curiosidade e preparei uma matéria pra você, amigo do TN, que está aí em casa, também entender por que essa situação toda tá acontecendo. Vamos acompanhar. A situação virou até piada na internet. Revoltados, os usuários resolveram até brincar com ela. É o famoso rir para não chorar. Conseguir uma corrida de transporte por aplicativo tem sido uma batalha. Isso mesmo, uma verdadeira missão. Essa estudante utiliza o serviço pelo menos uma vez na semana e chegou a ter uma viagem cancelada por 6 vezes. Quando eu peço Uber, muitas vezes o motorista acaba cancelando várias vezes e eu acabo sendo prejudicada por causa do meu horário, acabo me atrasando por causa do cancelamento desses motoristas. Nos horários de pico, os valores do aplicativo entram no dinâmico, o que é ainda pior. Eu sinto que eles acabam cancelando mais. Quando a terceira ponte está mais cheia, nesses horários, entendeu? Solicitar um transporte por aplicativo tem se tornado um verdadeiro evento. Eu mesma sou prova viva disso, que me esbarro constantemente nos cancelamentos. Mas a pergunta é, afinal, por que isso acontece? O presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Aplicativos afirma que os cancelamentos acontecem em função dos custos assumidos pelos motoristas. Ainda de acordo com ele, isso é reflexo da quantidade de motoristas que já desistiram de trabalhar. O cancelamento das viagens, ela começa a acontecer pela inviabilidade operacional dos custos que os motoristas assumem. As operadoras, elas não têm veículos, então elas nos tratam como parceiro, mas elas costumeiramente, o que elas fazem? Elas nos afrontam, né, e colocam promoções, colocam a questão do preço maior para que o passageiro possa estar pagando e equilibrando essa situação da oferta de motoristas na rua atendendo os passageiros. André Van de Kocken disse que conseguir um Uber na madrugada sempre foi difícil, mas agora a dificuldade é ainda maior.
Hoje em dia tem sido bem mais complicado. Às vezes a gente tem que esperar assim, 3, 4 cancelamentos até que o motorista disposto aceite. E às vezes nem com o fator alto os motoristas estão dispostos a aceitar a corrida. Pois bem, vocês acompanharam a matéria aí, né? Nossa produção fez contato com a Uber, que nos enviou uma nota dizendo o seguinte, que o sistema opera não somente com as viagens no flexível, mas também no dinâmico, sempre visando não só o motorista parceiro, mas também os usuários, ou seja, tem que ter benefícios tanto para um quanto para outro. E ainda preserva, né, busca também a preservação do equilíbrio, não somente entre a oferta e a demanda. Mas se a gente for parar para fazer uma análise dessa nota enviada pela Uber, pelo visto, não existe benefício nem para o motorista e nem para o usuário. Volto com você, George, Vanessa. Tá difícil andar de Concordo, Uber, Kessia. né? Realmente não existe benefício para nenhum dos dois. Obrigada, minha amiga, pelas suas informações. Olha, em instantes, homem morre eletrocutado. O corpo estava preso a uma central de energia. Mulher é encontrada morta em plantação de eucaliptos. E o desemprego no país faz nascer cada vez mais empreendedores. A gente vai te mostrar a Thaís, que montou uma loja de roupas para crianças. E deu certo, viu? Olá, amigos. Agora 12h37, estamos de volta e já vamos chamar a repórter Suzy Faria, que traz um caso de um homem que morreu eletrocutado. Aonde foi isso, Suzy? Voltamos com você. George, pois então, meu amigo, a gente acabou de saber agora há pouco que foi encontrado o corpo de um homem lá próximo da rodovia Carlos Lindenberg, dentro de uma concessionária, e o corpo deste homem estava bem próximo de uma caixa de energia. O motivo é aquele que a gente já conhece, inclusive aqui na Ponte da Passagem, onde nós estamos, demais, roubos de fios elétricos. O homem foi roubar fios energizados e acabou sendo eletrocutado e morreu. Uma situação que a gente tenta alertar sempre que fala sobre esse caso. E dessa vez, olha só, acabou causando uma vítima. Polícia Civil, entenda-se perícia, já foi acionada, e Corpo de Bombeiros também, para retirar a pessoa daquele local, e ainda estariam lá fazendo esse resgate, a remoção desse corpo lá. Lembrando, então, acho que avisar demais nunca é demais, para as pessoas tomarem cuidado, não fazerem esse tipo de furto de fios de energia elétrica, que situações como essa podem se transformar em algo mais comum do que tem acontecido. George, Vanessa. Obrigada, Suzy, pelas suas informações. Fica aí o alerta. Inclusive, teve um caso, né, George, que a gente mostrou uma vez de um rapaz que subiu num poste ali próximo à UFES, em frente à UFES, e acabou caindo lá de cima justamente por tentar roubar fios que estavam energizados. Muito perigoso, né? Exatamente. Olha, a polícia investiga um assassinato na Serra. O corpo de uma mulher foi encontrado em uma plantação de eucaliptos. A mulher tinha tatuagens e há suspeita que tenha sido morta em outro local e abandonada na região. O corpo da mulher foi encontrado nesta plantação de eucaliptos, que fica às margens da rodovia Aldifas Barcelos, na Serra. A plantação pertence a uma empresa que produz papel e celulose. É uma área afastada dos grandes centros, local onde até alguns animais são deixados depois de mortos. Segundo informações da perícia da Polícia Civil que esteve aqui no local, foi encontrada pelo menos uma perfuração a bala na região da cabeça da vítima. O que chama a atenção também é que existem pelo menos 3 tatuagens, uma em cada panturrilha, inclusive uma tatuagem de flor e uma tatuagem também na região do braço. O que a polícia acredita que tenha acontecido é que ela tenha sido assassinada, morta, nessa madrugada. Mas ainda não há maiores informações, até porque o corpo não tinha nenhum tipo de documentação para comprovar a identidade. O corpo da vítima, uma mulher morena com idade entre 30 a 40 anos, foi encontrado por uma equipe de vigilância. Eles estiveram a última vez no ponto na quinta-feira, quando um foco de incêndio foi registrado. No local, a perícia encontrou também cápsulas de calibre 380 e .40, algumas queimadas, que não bate com a hora presumida do homicídio. A expectativa é que, com as informações das tatuagens, algum familiar consiga identificar o corpo.
Olha, o corpo da mulher foi levado para o Departamento Médico Legal de Vitória. A polícia já iniciou as investigações, mas até o momento, nenhum suspeito foi preso. Denúncias podem ser feitas ao 181 e você não precisa se identificar. Olha, alunos da escola Neuza Nunes Gonçalves, em Nova Palestina, Vitória, estão desde a semana passada sem aula presencial, Vanessa. Que absurdo, né, Jorge? A medida foi tomada por conta da violência que impera no bairro. São tiroteios e mortes que apavoram os pais, os alunos e também os servidores. Desde quinta-feira que as aulas presenciais da Escola Municipal Neuza Nunes Gonçalves foram canceladas. A escola fica no bairro Nova Palestina, região de São Pedro, em Vitória. Segundo um funcionário aqui da escola, que preferiu não gravar entrevista, em média são 600 alunos que estudam aqui no período da manhã, tarde e noite. E além dos estudantes, os pais e professores também estão com medo, devido a esse conflito entre gangues rivais que tem acontecido aqui na região de São Pedro. No bairro prevalece o medo e a lei do silêncio. Na parede dessa casa, que fica em frente à escola, o recado para quem falar demais. Diante da guerra pelo tráfico de drogas na região, a Guarda Municipal de Vitória e a Polícia Militar intensificaram a circulação no bairro. De acordo com o gerente de proteção comunitária da Guarda de Vitória, Ramile Pereira, com as viaturas presentes, as aulas devem voltar nesta terça-feira. Estamos com um efetivo operacional designado para realizar patrulhamentos aqui no horário de entrada dos alunos no turno matutino, saída, entrada do turno vespertino, saída também do vespertino, para poder trazer um pouco mais de tranquilidade aqui para a comunidade escolar. Em Nova Palestina, no último final de semana, foram 3 mortes. Neste domingo, o jovem João Lucas Rosário Valcher foi morto a tiros ao meio-dia. Horas antes de ser executado, a vítima gravou 2 vídeos. Em um dos vídeos, ele aparece com a camisa do time preferido, mesma camisa que vestia quando foi baleado. No sábado, 2 jovens foram mortos entre 4 e 5 horas da manhã. Um deles foi identificado como Alejandro Fernandes de Oliveira, que tinha 26 anos. As marcas dos tiros ficaram na parede da casa e no veículo estacionado na rua Tim Maia. No chão, várias cápsulas. A dona da residência ficou em choque. É o dia inteiro, carros passando, cheio de caras armados, e a gente não sabe de onde vem, quem é, e a gente não sabe mais o que fazer, né? Terça-feira, 31 de agosto de 2021, e você vai ver o que é destaque no jornal A Tribuna. Guincho e bafômetro até dentro de bairros contra desordem no trânsito. Na foto principal, ressaca provoca mais destruição. Empresas fazem leilão de salários em áreas onde há mais empregos. Insegurança. 8 assassinatos em 8 dias assustam moradores em Linhares. Ex-policial pega 30 anos de cadeia por morte de Milena Gotardi. E você ainda vai ver em destaque. Flu vence o Bahia e respira. Ex-garota de programa pede ajuda para tirar silicone. Feriadão com mais de 30 shows e atrações. Olha, na pandemia, o número de pequenos negócios cresceu e as mulheres estão entre as que mais apostam em novos empreendimentos. No país, são mais de 30 milhões de empreendedoras. E a Thaís é uma delas. Desempregada, resolveu tirar do papel o sonho de ter uma loja de roupas infantis. Tá dando tão certo que ela já pensa em abrir a própria confecção. Vamos ver. Prepara o clique. Ótimo, beleza. Se liga nas modelos, hein? Maria e Alice, luz na passarela, que lá vem elas. Essas fotos aí vão pro Instagram da Thaís, @lookkids. Ela vende roupas infantis, looks, né, pra galerinha entre 0 e 10 anos. E ela não esconde de ninguém, viu? Empreender sempre foi um sonho. Como eu gosto de criança, eu me apaixonei pelas roupinhas infantis e foi aí então que eu decidi que seria nessa área mesmo, né? Eu estudei logística e eu acabei estudando a matéria de empreendedorismo. Foi então que eu realmente vi que eu me identificava e eu já queria ser muito independente. Foi aí que eu decidi que realmente eu tinha esse espírito de empreendedora.
O sonho virou realidade por um empurrãozinho da pandemia, por assim dizer. Daí, Thaís deu asas à imaginação e tirou o plano B do papel. Estava desempregada, fui contratada há pouco tempo e eu fui contratada no meio da pandemia. E como estava muita gente perdendo emprego, né, a gente começou a ver uma crise muito grande, eu sempre tive esse espírito de empreendedora, eu sempre quis ter uma coisa só minha. E foi então que eu pensei em começar a revender roupa infantil. É isso aí. Acreditar é super importante para começar um empreendimento. Para dar início a uma carreira de sucesso, acredite em si mesmo e arregace as mangas, viu? Porque nada cai do céu, não. É muito importante que o empreendedor tenha amor e paixão pelo que ele se coloca no mercado, pelo produto que ele coloca, pela prestação de serviço. Mas ele precisa também entender se esse amor e essa paixão pelo esse produto conecta com o mercado que ele vai colocar o seu negócio. É muito importante que não se confunda prazer pessoal com negócios. Thaís encomenda as roupas de fora do estado, de Goiânia e Fortaleza, para ser mais preciso. E a loja dela é virtual. Todo o trabalho que ela faz é pelo Instagram. E esse plano B, na verdade, já está virando plano A. Eu penso sim um dia focar só na minha loja e eu penso ainda em ter uma fábrica de roupa, né? Eu não quero só seguir na loja revendendo, eu quero ter uma fábrica minha. E vai conseguir, porque o primeiro passo já foi dado, né, Vanessa? Exatamente, só precisa começar, gente. O restante é só seguir aí o seu caminho. Agora, deixa eu abrir um parênteses aqui. É isso que eu ia falar com você. Que fofura, gente, esse desfile dessas meninas, pelo amor de Deus, Você vai já se preparando, né? Você já tá pronta aí pra casar, ó. Tá eu tenho que me preparar mesmo, gente, porque eu não tenho maturidade. Olha isso, gente, eu não tenho maturidade nenhuma. Olha que delícia essas modelos mirins. Fizeram toda a diferença na matéria. Com certeza. Você vai ter que fazer muito look. E sabe aonde você vai fazer esses looks? Ó, para conhecer o trabalho da nossa empreendedora, acesse aí o Instagram, já tá aí na sua tela. Lukids_Kids. Lukids_Kids. Muito lindas as roupas, né? Lindo. Parabéns, Thaís. Ó, já, o TN1 traz informações sobre agendamento de vacinas. Sai daí não, a gente já volta um instante só. TN1 de volta, agora 12h51. Um falso personal trainer foi preso após tentar enviar anabolizantes pelos correios. O homem foi detido em Vila Velha com cerca de 200 ampolas de anabolizantes. Ele disse à polícia que comprava os anabolizantes de outra pessoa e revendia em quantidades menores para usuários de todo o Brasil. Depois de receber uma denúncia, a Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal acompanhou o momento em que o suspeito fazia a entrega do produto ilegal e fez a prisão em flagrante. Ele vai responder por contrabando à saúde pública e pode pegar de 2 a 5 anos de prisão. Caminhões pegam fogo em acidente na AS 164 em Vargem Alta. Os veículos bateram de frente e incendiaram depois do impacto. A batida foi hoje cedo, perto do distrito de Fruteiras. Um dos motoristas foi encaminhado para um hospital da região. O outro não se feriu e acompanhou o trabalho dos bombeiros no local. A pista precisou ser interditada até que os caminhões fossem removidos. Agora a gente volta a falar da pandemia da Covid-19 para trazer a atualização dos números de vacinação. Mais de 2.488.000 pessoas já tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid e pelo menos 1.278.000 já completaram a imunização. Já estou com a minha agenda aqui na mão para falar para você, então, aonde que tem agendamento aberto hoje à tarde. É o seguinte, gente, hoje os municípios não abriram de fato o agendamento, mas ainda tem vaga remanescente dos agendamentos que foram abertos ontem. Então, Cariacica tem vagas disponíveis do agendamento. É só entrar lá no site do Vacina e Confia para conferir. E esse agendamento é para um público de D2 de todas as vacinas e também da primeira dose para o público de 18 anos ou mais. E amanhã o município já anunciou que tem novo agendamento para ser aberto às 2 da tarde. Vitória também ainda tem vagas disponíveis, mas apenas para a segunda dose da Pfizer para pessoas que receberam a primeira dose do imunizante até o dia 23 de junho. Anotou aí?
Pois é, essa foi uma coisa importante, né, para D2, porque a gente viu o secretário dizendo no início do jornal que mais de 160 mil pessoas só tomaram a primeira dose, não voltaram para tomar a segunda dose e está circulando aí a variante no estado. Já tem gente chegando nos postos de saúde com coronavírus, então esse número está crescendo. É preciso que você, que não tomou a segunda dose, volte e se imunize. Exatamente, Jorge. Já são mais de 100 casos confirmados da variante Delta aqui no Espírito Santo. Então a gente precisa se imunizar. É a única arma que a gente tem, gente, contra a Covid-19 é a vacina. Bom, com esse alerta, então, a gente respira e o jornal vai ficando por aqui. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Valeu, gente. Obrigado pela audiência de sempre e amanhã te esperamos 5 para meio-dia. Até lá.